O medo não é sinal de fraqueza ou covardia, muito pelo contrário, é uma reação involuntária e natural com a qual o ser humano convive ao longo de vários momentos de sua vida. Me acompanhe até o final deste vídeo e aprenda como reconhecer, enfrentar e vencer os seus medos. O medo é uma sensação gerada diante de situações de ameaça ou perigo, situações essas reais ou imaginárias. O medo pode causar o estresse, a ansiedade e sensações de luta ou fuga. Luta para enfrentar essas situações e fuga para ficar bem longe delas. Ou seja, é um importante mecanismo de proteção que nos mantém vivos, mas, infelizmente, em alguns casos, ele pode se tornar paralisante. Essa interpretação de ameaça faz com que o cérebro ative involuntariamente uma série de compostos químicos, liberando substâncias que disparam o coração, tornam a respiração curta e ofegante, dilatam as pupilas, contraem os músculos. Se as pessoas não sentissem medo, não viveriam por muito tempo. As pessoas atuariam de forma imprudente e colocariam suas vidas em risco. Isso porque sem essa emoção faríamos qualquer coisa sem pensar duas vezes, como por exemplo, andaríamos entre os carros em alta velocidade nas avenidas, ficaríamos lado a lado de animais selvagens e ferozes, pularíamos de prédios, entre outras coisas. O medo, então, pode ser entendido como um sinal de alerta, assim como o amarelo do semáforo indica atenção e cuidado. E essa informação, para termos cautela, nos ajuda a pensar nos riscos e consequências antes de fazermos alguma coisa. O medo em si é produto da nossa mente diante das situações ameaçadoras. Por isso ele é pessoal, é a maneira como é percebido por cada pessoa. O medo te ajuda a se afastar de um acontecimento que você não está preparado para enfrentar. O medo só é um problema quando ele é disfuncional, quando ele atrapalha a sua vida e o seu desempenho normal. Por exemplo, quando existe um forte medo de aviões, imagine um executivo que não pode fazer viagens de negócios, ou um pesquisador que não voa até os congressos, ou ainda um artista que não voa para fazer os seus shows. Isso significa prejuízo profissional, atrapalhando a vida desta pessoa. Medos como estes estão relacionados a um conjunto de experiências e crenças e não se deve unicamente a um perigo real. Todos os dias nos deparamos com dificuldades e desafios. A situação em que você se encontra não define quem você é. O que define é a forma como você encara os desafios que encontra no caminho. E muitas vezes poderá encarar essas situações com medo, mas o importante é que você as encare, que você as enfrente, pois a evitação não resolverá os seus medos. Técnicas para você superar o medo. O medo não desaparece, pois é uma emoção básica necessária que vive com as pessoas, mas é possível aprender a utilizá-lo a seu favor. O medo é nutrido pelos resultados insatisfatórios e pelo negativismo. Para superá-lo é importante dar menos espaço para o que acontece de ruim, colocando as suas vitórias no holofote e usando-as como combustível para continuar a sua jornada. É importante conhecer o que você entende como ameaça, reconhecer quais são as verdadeiras circunstâncias, os momentos em que o medo se instala e também como proceder nessas situações. Quanto mais você se conhece e se fortalece, melhores condições de enfrentamento você terá. Imagine que você fará uma apresentação e possui medo de falar em público. Em primeiro lugar, passe a encarar este fato, a apresentação, como uma oportunidade que pode favorecer o seu crescimento e evolução. O fato de imaginar que algo possa dar errado durante uma apresentação já é motivo de pânico para muitas pessoas, e isso faz com que elas travem na hora da apresentação.
Essas pessoas encaram o público como uma ameaça, acreditam que precisam de um talento especial. Para trabalhar este tipo de medo, basta que se mude a perspectiva, o modo como você está encarando a situação. Deixe de olhar para o público, de pensar se as pessoas irão aprovar ou não, se irão gostar ou não, se você terá a validação delas. Não olhe para o que pode dar errado, você só precisa entender sobre o assunto que irá abordar. Precisa se preparar e entender que tem algo incrível para oferecer. Não pense se terá a validação dessas pessoas. Quando você se sente preparado, seu medo diminui, e é aqui que reside o segredo para enfrentar com sucesso os seus medos. Você conhecer os gatilhos dos seus medos, o que dispara o seu medo, o que faz com que ele apareça. Você conhecer a situação, você se fortalecer e se preparar para lidar com as dificuldades que aparecem. Por exemplo, para quem tem medo da solidão, o que faz nascer este medo? Procure alimentar relações de amizade, procurando manter contato com os amigos, parentes, mantendo-se engajada em grupos e atividades sociais. Já se você tem medo de perder o emprego, como surge, como nasce este medo? Faça bem o seu trabalho cumprindo aquilo que esperam de você. Mantenha-se atualizado, preparado financeiramente para qualquer eventualidade. Se você tem medo de ficar doente, no que você pensa ou o que você está enfrentando para ter este tipo de medo? Aposte em bons hábitos de sono, aposte numa alimentação saudável, pratique atividades físicas para fortalecer o seu sistema imunológico, evite o sedentarismo, o tabagismo e tudo aquilo que prejudique a sua saúde. Não deixe o seu medo crescer. Medo não é oposto de coragem. Mesmo quem tem coragem tem medo. Medo são apenas estados mentais. O medo é como uma planta. Quanto mais você a cultiva, mais ela cresce. O medo cresce à medida que você não o enfrenta, que você o procrastina, que você procrastina este enfrentamento. Quando você deixa o medo de lado e se recusa a enfrentá-lo, mais ele cresce. Use os seus medos para te mobilizar para a ação. Se fortaleça, se prepare, confie em si mesmo, procure o suporte necessário para ultrapassar os seus medos e impedir que eles dominem a sua vida. Cultive bons pensamentos, pois para criar um ambiente propício para a superação dos medos, é preciso acreditar, pensar e verbalizar essa autoconfiança e essa autossegurança. E você conhece os seus medos? Como você tem os enfrentado? Compartilhe aqui comigo o que você pensa sobre o assunto. E se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe o link com seus amigos, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, que sempre que um material novo for postado aqui, você será notificado. Gratidão por ter ficado comigo até o final. Um grande beijo de luz no seu coração. Namastê.